Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para falar do assunto desta segunda-feira, que foi o anúncio da Belo SAF aí sobre a venda do mando de campo do jogo contra o Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo previamente marcado para o Almeidão, né? A SAF inicialmente garantiu o jogo aqui na capital paraibana, mas depois aí da repercussão, né? Tanto dos valores dos ingressos como da divisão do estádio, né? No jogo que seria no Almeidão, a SAF optou aí por vender o mando de campo. Vou falar sobre isso a partir de agora. Você que está chegando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e ao final do vídeo comenta aí também o que você achou desta decisão da diretoria. Bom, vamos lá, né? Nessa segunda-feira, em coletiva na Maravilha do Contorno, até de forma surpreendente, né? O Alexandre Galo falou aí que a SAF optou pela venda do mando de campo. Os valores não foram divulgados, né? Certamente vai ser algo em torno entre 4 milhões a 6 milhões de reais. Nesses números ainda não se tem uma clareza muito grande, porque o Alexandre Galo deu a entender que é um valor maior do que foi especulado. Um dos valores especulados foi 6 milhões de reais. Né? Então, em tese, pela essa lógica dele, foi mais do que 6 milhões. Mas ao mesmo tempo ele não divulga o valor, alegando uma cláusula de confidencialidade, né? Que também, assim, no Campeonato Carioca, por exemplo, nos borderôs, havia detalhado, tá? Quanto o clube que vendeu o mando de campo recebeu. Então, se há uma confidencialidade, acho que quando se passar o jogo a gente vai ter essa informação, tá? Porque, em tese, é uma informação que se tem no borderô. Então, vamos aguardar aí o jogo para a gente ver se de fato vai aparecer no borderô e quanto será. Mas fato seja qual valor for, é um valor superior e até bem superior do que o Botafogo conseguiria no estádio Almeidão. Tá? No estádio Almeidão, o Botafogo, assim, mesmo com o preço do ingresso extremamente alto, né, como foi divulgado, o Botafogo conseguiria ali entre 2 milhões, 2 milhões e meio de renda livre para ele. E assim, eu estou colocando com muita boa vontade, tá? Porque eu acho que nem seria isso, porque tem muita meia entrada também, né? Então, assim, 2 milhões, assim, se tudo desse certo, seriam 2 milhões de renda livre para o Botafogo. Certamente essa venda do mando de campo, o Botafogo vai receber pelo menos 4, que eu acho que é o número que faz mais sentido, foi o número que foi divulgado pelo Veneiro Casagrande, jornalista do Rio de Janeiro que acompanha o Flamengo, e também pela imprensa lá de São Luís. Tá? Lá se fala também do valor de 4 milhões de reais. Né? Os 6 milhões de reais é o que deu a entender o Alexandre Galo, mas também ele também não confirmou que era mais do que 6 milhões. Ele falou que foi um valor superior ao que foi divulgado, mas vários valores foram divulgados, né? Então é maior do que todos os valores divulgados? Enfim, não sei. Mas fato é que vai ser um dinheiro que vai ser importante, isso sem dúvida nenhuma, e que vai ser mais grana do que o Botafogo conseguiria arrecadar de bilheteria no estádio Almeidão, muito pela questão do estádio, né? Que vai ter uma capacidade ali de no máximo 20 mil torcedores, aí você já coloca o sócio, né, que não pagaria ingresso, então da renda da bilheteria do jogo você teria ali 18 mil pagantes, né? Lá em São Luís você acho que vai ter o dobro disso, acho que pelo menos 35 mil cadeiras ali disponíveis, né? 35 mil lugares é a capacidade ali que deve estar liberada lá no Castelão em São Luís, então é quase o dobro. Então eu acho que deve ser um valor ali muito próximo a 4 milhões de reais, que já é um alto valor, tá? Se for os 4 milhões de reais, porque para você ter uma ideia, a maior renda do futebol nordestino com o Flamengo envolvido foi Altos e Flamengo pela Copa do Brasil de 2022, e a renda desse jogo foi 3,6 milhões, tá? Então a renda total do jogo foi menos do que o Botafogo, em tese, vai receber no menor valor especulado, né, que é o de 4 milhões. Estou pegando o menor porque 6 eu já acho irreal, enfim. Não estou dizendo que não é esse valor, que é impossível, mas eu particularmente acho
bem improvável, assim. Ao menos que me mostrem o contrato e eu veja de fato 6 milhões, eu prefiro ficar com a informação do Vene de 4 milhões, que eu acho ali um número mais factível, tá? Que é uma excelente grana, ainda mais para um time de Série C, que é o caso do Botafogo. E aí, por que o Botafogo mudou de posição, né? A gente viu quando o confronto foi anunciado, né, o Felipe Félix, né, da Loki Agora, falando time grande não vem de mando de campo, que inclusive mais uma fala precipitada, né? Inclusive o Felipe Félix, que eu acho que é importante um cara que se posicione, que fale, né, que apareça. Eu até prefiro do que um investidor ali que pouco fala, que nem dá muita bola pro time ou pro clube, né, e pra torcida. Até acho que é melhor falar, mas ele também tem que ter um pouco mais de cuidado no que vai falar, porque agora o Botafogo meio que vira piada ali entre alguns rivais locais por essa questão, né? O Souza, né, tirou onda aí, aproveitou para tirar onda. O Souza que não vendeu o mando de campo, né, no jogo contra o Cruzeiro e teve proposta para isso, né? Agora tem que aguentar, né? Falou demais, agora vendeu o mando de campo, também não tem muito o que se fazer em relação a isso. É aguentar, né? Então eu acho que teve isso, né, da expectativa da SAF sempre falar, vamos valorizar a cidade, vamos valorizar a torcida, o jogo tem que ser aqui. Mas aí a SAF ela foi surpreendida, né, com vários empecilhos, né, que fez ela não ter a autonomia para gerir esse jogo da maneira que ela queria e da maneira que valorizasse mais o Botafogo e sua torcida, né? À medida que os órgãos de segurança falam que cada arquibancada vai ter uma torcida, os órgãos de segurança dizem que vai ser basicamente meio a meio, né? E isso gerou uma reação muito grande da torcida do Botafogo, inclusive contra a SAF, né? A gente viu muitos posicionamentos contra a SAF por isso, e aí eu já até falei no vídeo anterior, eu já discordo um pouco que a SAF tenha muita culpa nisso, tá? Eu acho que a SAF não tinha muita saída em relação à divisão do estádio, porque a segurança é feita pelo governo, o estádio é do governo, então ela não tinha muito ali o que fazer. Era meio tentar entrar num comum acordo e achar ali um meio termo que agradasse as duas partes, né? E o que ficou no acordo era o Botafogo ter pelo menos a maioria do estádio, que era ter arquibancada à sombra, e a polícia teve o seu pleito atendido de não ter duas torcidas no mesmo setor, né, na mesma arquibancada. O que o Botafogo queria fazer? O Botafogo queria dividir a arquibancada sombra com o Flamengo e ter a sua torcida na arquibancada sol, que eu acho que seria o mais ideal, né, porque você teria ali 75% da torcida do Botafogo, né, você teria uma maioria e você teria a torcida fazendo uma festa na transmissão para todo o Brasil ver que um jogo mesmo contra o maior time do futebol brasileiro, que tem a maior torcida da Paraíba, mesmo assim o Botafogo conseguiu ter mais torcedores seus no estádio, né? Então isso seria algo legal para a marca Botafogo, para a SAF, obviamente, para a valorização do torcedor, para a autoestima do torcedor. E à medida que o estádio tem que ser dividido, isso já não foi mais possível fazer. E aí eu acho que com as críticas que a SAF sofreu, né, em relação a isso, né, a SAF fez um cálculo muito objetivo e racional, que é um cálculo de qualquer empresa. A SAF, quando ela quis manter um jogo aqui, não é porque ela queria perder o dinheiro da venda do mando de campo, é porque ela acreditava que ela, a longo prazo, ia ganhar mais dinheiro, né? Ela ia ganhar mais torcedores, ela ia ganhar mais sócios, enfim, ela ia fidelizar mais gente. A jogada dela foi essa. E à medida que ela vê a sua torcida indo contra ela, ela já vê que isso, que ela ia ganhar a médio e longo prazo, já não seria mais algo que fosse tão simples de acontecer, né? Os caras estão chegando agora também, estão conhecendo o terreno, como funciona a torcida, como funciona a nossa população aqui. Então, à medida que os caras viram muitas críticas, até da torcida mais fiel mesmo, da torcida que já vai ao estádio, né? Acompanhar o clube, e uma impossibilidade de atrair mais torcedores, porque você iria dividir o estádio, né? Você poderia ter até torcedores que não são Flamengo, mas são outros torcem para outros times, mas que iriam para a torcida do Botafogo, e lá você fidelizar esse cara mais para frente, e aí aproveitar esse jogo para isso. E aí ela viu que não ia meio que conseguir fazer isso, porque ia ter muito flamenguista que obviamente já ia torcer para o Flamengo,
e a torcida do Botafogo ali tendo que pagar um ingresso mais caro também, já que ela não teria a possibilidade de ir para a arquibancada só, onde é um setor ali que se cobra um pouco menos. Enfim, ela viu impossibilitada de ganhar na outra via. Não ia ganhar imediatamente na bilheteria, mas existia uma expectativa de ganhar a médio e longo prazo. Que ela viu essa possibilidade de ser reduzida com as dificuldades, né, do jogo e das críticas que ela sofreu. E eu acho que o pessoal da SAF acabou sentindo as críticas, tá? O Galo fala na coletiva estranheza com a reação. Ele usou essa palavra ou algo similar. Pode não ser essa palavra, mas ele deu a entender em vários momentos da coletiva que as críticas sobre a SAF em relação à divisão do mando de campo foi algo que os caras não geriram bem isso. Os caras sentiram as críticas. E aí, pô, já tô sendo criticado mesmo, vou ganhar dinheiro. Fato é esse. Fato é esse, vou ganhar dinheiro. Se for para ser criticado, vou ser criticado ganhando dinheiro, né? E aí o Botafogo optou por vender o mando de campo, que foi uma informação até que agradou parte da torcida do Botafogo, inclusive, pelo menos no termômetro da rede social, eu vejo muita gente até apoiando essa decisão, que eu entendo, tá? Eu entendo o posicionamento da SAF, porque 4 milhões, estou colocando o menor valor, tá? Nem estou falando em 6 milhões. 4 milhões para um time de Série C não é algo de se jogar fora, primeiro ponto. A SAF, de fato, está investindo no clube. O Zago é um técnico que é um investimento que normalmente não se faz. As reformas na Maravilha do Contorno, então os caras, de fato, estão investindo no clube. Não é, tipo, a SAF não fez nada, tá? O mesmo nível do ano passado, o mesmo tipo de técnico. A Maravilha tá igual, zero reforma. Aí você poderia dizer, pô, pra que esse dinheiro se você não fez nada? Ou tá prometendo fazer futuramente? Não, a SAF já tá fazendo. Então acho que eles têm um bom argumento em relação a isso, porque eles já estão investindo no clube claramente pelas contratações e também pelas reformas que já começaram lá no CT. Mas eu, particularmente, eu não gosto da venda do mando de campo, tá? Assim, como torcedor do futebol, né, eu acho que a venda do mando de campo, você, querendo ou não, você apequena o clube. Assim, eu sei que a grana é importante, que pode fazer diferença, na Série C, por exemplo, que é o principal objetivo e tem que ser mesmo, mas eu não gosto de clubes que vendem o mando de campo. E assim, eu tenho que ser coerente. Quando o Campinense vendeu o mando de campo no jogo contra o Grêmio, eu critiquei bastante, assim. Eu critiquei, na época na CBN, critiquei. Quando o Souza não vendeu contra o Cruzeiro, eu elogiei, né? Porque eu acho que o time tem que jogar na sua casa, no seu estádio, para a sua torcida. Nesse caso do Botafogo tem um atenuante, que é o Botafogo ter sido impedido de ter a grande maioria no estádio, né? Então eu acho que uma mensagem mais clara da SAF poderia ser a seguinte: olha, a gente queria fazer o jogo no Almeidão, a gente queria ter a nossa torcida como grande maioria, mas à medida que a gente foi impossibilitado por questões, aí nem precisa entrar em rota de conflito com o governo, nem com os órgãos de segurança, mas pode falar algo assim que deixe nas entrelinhas, né? Mas à medida que a gente foi impossibilitado de ter a nossa torcida como maioria no estádio, à medida que a gente vai ter que praticamente dividir o estádio com o visitante, e aí se a gente fosse colocar a nossa torcida para arquibancada sol, onde aparece para a TV, a gente teria menos torcedores, porque a arquibancada sol cabe menos do que a arquibancada sombra. A gente ganharia na exposição da torcida, mas teria menos torcedores nos apoiando jogando em casa. E se fosse o inverso, né, a gente teria mais torcedor, mas seria basicamente um meio a meio e com a torcida rival aparecendo, né? Então, nem a nossa marca, nem a nossa torcida valorizando para o Brasil inteiro num jogo de grande apelo a gente teria. Então, dado isso, dado a questão de um dinheiro que não é de se jogar fora para um time de Série C, a gente vai vender o mando de campo. E eu acho que é super válido, é um argumento super válido, eu acho que não dá para discordar disso, não dá para você dizer que foi algo absurdo a venda do mando de campo, né, quando você tem esse contexto, né? À primeira vista, repito, eu sou contra a venda de mando de campo,
mas o contexto do Botafogo faz a gente aceitar um pouco mais, no meu caso, tá? Eu vi que muita gente da torcida já aceitou de boa e segue o jogo. Eu não gosto de venda de mando de campo, seja do Botafogo, seja de qualquer clube. Eu acho que é facilitar a vida de quem já tem uma vida muito facilitada, né? Que é o Flamengo, que vai jogar uma terceira fase da Copa do Brasil com 2 jogos em casa, né? Aqui seria 60-40, ela vai ser 99-1, né? De torcida. A divisão da torcida. Então eu não gosto disso. Eu acho que você perde a isonomia do campeonato. Enfim, eu acho que a zebra do Botafogo contra o Flamengo seria mínima, mesmo no estádio Almeidão, mas ela seria mínima. Eu acho que agora ela nem mínima vai ser com o jogo no estádio lá em São Luís. Então, até em termos de uma possível surpresa, isso acaba sendo aniquilado também. Então, acho que isso é ruim pro campeonato, pro espetáculo. Eu tô falando até mais de forma geral mesmo, não só para a torcida do Botafogo. Então, não é algo que eu goste, né? Ainda mais um time do tamanho do Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem sempre que jogar na sua casa. Mas entendo que o contexto atenua essa venda de mando de campo, tá? Vendas de mando de campo que geralmente são absurdos. No caso do Botafogo, ela não é o ideal, mas ela é entendível. Ela é aceitável pelo contexto da situação que você teria que basicamente já dividir o seu estádio com a torcida visitante e ganhando menos dinheiro, né? Então, entre dividir o estádio ganhando menos dinheiro, você ganhar mais dinheiro e já ter realmente ali toda a torcida do adversário, meio que fica elas por elas, né? Então, num pensamento onde a Copa do Brasil é secundária para o Botafogo, já que o objetivo é a Série C, é algo entendível, mas, repito aqui, eu tenho que ser coerente. Se eu critiquei outros clubes vendendo mando de campo antes, eu não posso chegar aqui agora e dizer que eu acho lindo, que foi a melhor decisão do mundo. Enfim, eu estaria sendo incoerente dizendo isso. E eu acho também que para a imagem do clube a nível nacional também não sei se vender o mando de campo é algo positivo, tá? Para quem simpatiza um pouco, quem conhece o Belo ali meio por cima, assim, você vê um clube do tamanho do Botafogo vendendo mando de campo no jogo contra o Flamengo, eu acho que é algo que não traz simpatia, né? Eu acho que para a imagem também fica ali um pouco arranhada. Mas fato é que o que importa para o torcedor do Botafogo de fato, né, que eu tô falando para vocês aqui no 90 Minutos de Belo, é a Série C, é ter grana para investir em melhorias do CT que façam, né, o time ter uma condição melhor, e uma condição melhor facilita o time ter o objetivo que é subir para a segunda divisão. Então é super entendível, né? Mas eu lamento, acho que até pela cidade, pelo comerciante ali que está no Almeidão, era uma oportunidade do cara fazer uma grana que ele geralmente não faz. Eu acho que para a cidade receber uma terceira fase da Copa do Brasil contra um grande da Série A, eu acho que seria legal para os companheiros de imprensa daqui, que agora vão ficar impossibilitados, né, de ir para São Luís do Maranhão, que é uma viagem cara, né? Os veículos de comunicação já não tem, boa parte deles, né, não tem como arcar com isso, né, sobretudo rádios, né, arcar com essa galera viajando para São Luís para cobrir um jogo dessa importância. E eu acho que, e até o próprio torcedor do Botafogo que queria ver, né? Que queria ver um jogo de terceira fase da Copa do Brasil no estádio Almeidão. Sei que muita gente foi a favor, acha que foi a melhor solução, e eu entendo todos esses argumentos, mas assim, eu acho que um time do tamanho do Botafogo sempre teria que jogar no seu estádio, seja qual competição, seja qual for o adversário, mas claro, a gente não consegue tirar o contexto dessa equação. E o contexto da impossibilidade de não ter o seu estádio com a grande maioria botafoguense também atenua essa venda, tá? Eu acho que ela deixa de ser absurdo. Ela fica triste, eu acho que é triste. Você vê qualquer venda de mando de campo, para mim é triste, mas ela não faz ser essa situação ser um absurdo por completo, mas não deixa de ser triste e facilita a vida de quem já tem a vida muito facilitada, que é o adversário do Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil. É isso, ficou muito longo, hein? Achava que ia ser 10 minutos, sempre é muito mais do que eu acho. Vou tentar falar menos, hein, galera? Mas valeu, você que aguentou até agora, tamo junto, até a próxima. Deixa o like e comenta aí o que você achou, hein, dessa venda do mando de campo. Diz aí.